que nós colocamos a nossa confiança, Senhor. No Teu amor, Senhor, que nós voltamos os nossos olhos. Nós Te adoramos, Yeshua. Boa noite, igreja. Que bom ver todos vocês. Que bom é estarmos reunidos para adorar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom aguardarmos juntos ao retorno do Cristo. Ele virá. Em breve Ele virá. E nós aguardamos o retorno dele. Eu quero perguntar se tem algum visitante aqui nessa noite que vem pela primeira, segunda vez. Todos são de casa. Que bom. Fiquem à vontade, podem se sentar. Sabe, eu estava ali embaixo lembrando de tudo que eu tinha que fazer quando eu viesse aqui, porque eu sempre esqueço de falar do momento das ofertas e do dízimo. Enquanto eu estava lá lembrando, eu disse, bom, antes de eu começar a ministração, eu tenho que falar sobre isso, né? Mas eu fui constrangida. Eu fiquei até com vergonha, porque eu lá lembrando que eu teria que avisar os irmãos que os gasofiláceos estão lá atrás, que você tem liberdade para ofertar, e o Espírito Santo me disse, você vai lembrar os outros que eles podem ofertar, sendo que você não oferta. Pesou no meu coração, porque eu sou uma dona de casa, com muito orgulho e com muito amor, o Senhor me colocou nesse lugar. E por eu não ter um salário, eu ficava desleixada nessa área, sabe? Então é sempre o meu marido que vai ofertar. E eu fico lá só olhando. Só que a generosidade é criada apenas no coração dele, no meu não. Então eu não recebo um salário, mas nós temos um recurso. Então sim, eu devo ofertar também. Então eu pedi para ele, amor, me dá aqui um dinheiro que eu tenho que ofertar. Eu passei vergonha agora. E o Senhor é tão generoso conosco que às vezes a gente deixa passar despercebido, né? E eu ainda ia vir aqui lembrá-los que nós temos a liberdade para ofertar, né? Mas glória a Deus por isso. Até já peguei a Zoe, já levei ela junto. Eu disse, filha, vamos ofertar, vamos aprender desde pequenininha, porque é apenas o que nós devolvemos do que o Senhor já passou sobre as nossas mãos, né? E Ele tem sido tão bom conosco, né? Então, agora eu quero te lembrar. Você tem liberdade para ofertar, para dizimar. Seja grato ao Senhor com os teus recursos. Amém? Então vamos à palavra que o Senhor colocou em meu coração para essa noite. Não é fácil. A gente está num lugar de ensino, porque a gente não pode vir aqui simplesmente para falar sobre a palavra sem ser algo que a gente tem se proposto a viver. Então, cada vez que eu vejo meu nome na escala, já me gela assim a barriga. Eu disse, ai Jesus, lá vem mais um processo. Mas amém. Isso é para que todos nós sejamos abençoados e edificados a partir do que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós, né? Então, vamos orar. Feche os teus olhos, interceda nessa noite. Peça para que o Senhor alcance o teu coração através da porção que Ele separou para essa noite. Senhor, nós queremos entender o teu zelo e o teu amor por nós. O teu cuidado por nós, Senhor. Por isso nós colocamos o nosso coração como um coração disposto diante de Ti, Senhor, para ouvir a Tua verdade e o Teu amor sobre nós. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor ainda fala e o Senhor vai continuar falando.
até que Yeshua volte e Ele fale pessoalmente a nós novamente, Senhor. Mas por enquanto nós estamos aqui, Senhor, reunidos para aprender mais de Ti, Senhor. Senhor, que não seja, Senhor, palavras humanas, de sabedoria humana, mas o poder do Teu Evangelho, Senhor, fluindo nessa noite, Senhor. Por causa do Teu Espírito e da Tua santa presença nesse lugar, Pai. Nós Te glorificamos, Senhor. Amém. Quer vir pregar com a mamãe? Eu acho que ela vai ministrar a palavra também, porque ela é doida para subir aqui. Ela não pode ver a escadinha ali, ela já quer subir. Então, amém, filho. Já vai aprendendo desde pequeno. Hoje nós vamos falar sobre algo que eu nunca tinha ouvido falar. Eu até me assustei assim quando eu comecei a aprender sobre isso. Eu disse, bom, então se precisamos aprender, vamos lá. Romanos 12, 1 e 2. Eu já tinha lido muito esse texto, já tinha ouvido falar muito a respeito dele, várias ministrações, mas o Senhor abriu os meus olhos para algo que eu ainda não tinha compreendido. Talvez alguns de vocês já tenham compreendido, mas enfim, vamos lá. Romanos 12, 1 diz: talvez a versão de vocês esteja um pouquinho diferente, a minha é a NVT, Nova Versão Transformadora. Então, se vocês quiserem só ouvir ou acompanhar também para ver as diferenças, fiquem bem à vontade. Romanos 12, 1 diz: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém. Na minha versão diz assim: entreguem seu corpo a Deus. Então hoje eu quero falar sobre a entrega do corpo, o nosso corpo físico. Eu dei uma olhada em algumas versões diferentes e algumas não colocam essa palavra corpo, talvez por isso que eu não tenha compreendido isso antes, né? Mas enfim, vamos lá. Nós precisamos ter domínio sobre o nosso corpo. Eu vou falar um pouco sobre esse sacrifício vivo que fala nesse versículo aqui, sobre a entrega do corpo que simboliza um sacrifício vivo. Eu vou falar coisas bem simples e cotidianas do nosso dia a dia, mas que são de extrema importância para nós. Nós precisamos ter domínio próprio para que esse sacrifício aconteça. E eu quero diferenciar duas coisas: a carne e o corpo. Nós vimos muito essa palavra na Bíblia, né? A carne. E a carne não é a mesma coisa que o corpo. A carne se refere à natureza pecaminosa. E isso é algo que é de extrema dificuldade, que a gente venha a lidar com essa natureza pecaminosa. Então nós temos que estar constantemente acessando a graça para que essa natureza pecaminosa esteja cada vez mais fraca. A carne nós precisamos enfraquecer, mas o corpo nós precisamos fortalecer e tornar saudável. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em carne, nós nos recordamos do corpo e achamos que o corpo não é tão importante, porque é a minha carne que é pecaminosa. Mas não, o nosso corpo, sim, é muito importante na nossa jornada. E é diferente da carne, que é a natureza pecaminosa. Então, vamos lá. Um corpo fraco tem grande propensão de ter uma natureza pecaminosa forte.
a carne. Um corpo fraco tem grande tendência de ter a carne forte. Mas um corpo forte e saudável tem a tendência de submeter a natureza pecaminosa ao fracasso, de deixar essa natureza pecaminosa fraca. Então, o nosso corpo forte e saudável tem esse poder também. É isso que o Senhor tem trazido ao meu coração nesses últimos dias. E foi na virada do ano, a gente sempre faz aquele monte, pensa em várias coisas que a gente quer mudar e quer que seja diferente. E eu disse, Senhor, eu quero mais entrega nesse ano. Mas sabe quando a gente só pensa a respeito de algumas coisas e deseja, geralmente em virada de ano, mas a gente não faz nada diferente para que mude? Você vai chegar no fim desse ano da mesma forma se você não fizer nada diferente. Então, uma coisa que o Senhor me trouxe, quando eu pedi para Ele que eu queria mais entrega, eu queria mais dEle, Ele me trouxe isso, sabe? Mais cuidado com o corpo. Eu fiquei assim, meio sem entender, tipo, eu quero mais entrega a Ti e você está me pedindo o corpo. Mas enfim, vamos seguir. E então, prossegui. Desde o 1º de janeiro eu estou nessa caminhada aprendendo a respeito disso. Vamos ler em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Nós vamos ler alguns textos hoje para a gente entender a importância do corpo. Para que não seja só algo que eu esteja falando, mas que a palavra do Senhor diz. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Olha só. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo. Pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Amém? Nós somos o templo do Senhor. E a gente gosta muito de falar isso, né? Eu sou o templo do Senhor. Eu sou o templo do Espírito Santo. Ele habita em mim e a gente tem orgulho de falar isso. Mas quando a gente vai parar para observar como nós temos cuidado do nosso corpo, eu acho que não é com muito orgulho que a gente deveria falar isso, porque muitas vezes nós negligenciamos esse templo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. É possível honrar a Deus com o nosso corpo. E isso vem a partir do cuidado que nós temos com o nosso corpo. E é verdade que muitas vezes nós temos negligenciado o nosso corpo. E eu fiquei pensando, Deus, e falando com o Pai em casa, como é que eu vou transmitir o teu coração a respeito do que o Senhor quer falar essa noite? Porque é algo que a gente não dá muita importância, algo que a gente não toca muito no assunto, mas eu tenho entendido que é de extrema importância. Como que eu vou conseguir passar o teu coração para a tua igreja? E o Senhor me lembrou da Zoe. Ele disse, filha, você não se preocupa com o horário dela dormir, com o horário dela acordar, com o que ela vai se alimentar, que seja saudável, que seja algo que não faça mal para ela. Você se preocupa que ela faça alguma atividade fora de casa. Você tem todo um amor e um carinho e cuidado com o corpo dela. Um cuidado e um amor tão grande. E é esse o amor, o carinho e o cuidado que eu tenho com vocês como filhos, mas também com o corpo de vocês.
o Senhor ministrou isso no meu coração. Eu disse, uau, é verdade, Pai. Nós só se preocupamos com a saúde dos bebês, né? Porque eles são novinhos, estão se desenvolvendo, mas nós nos abandonamos muitas vezes. E o Senhor quer trazer consciência a nós essa noite para que a gente tenha mais cuidado com o nosso corpo. Então, eu vou trazer alguns tópicos para que a gente possa aprender um pouco mais. Como vencer esse abandono do corpo? Nós precisamos ter disciplina e domínio próprio. Como ter domínio próprio? Gênesis 1, 26. Vamos lá. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra, dominará, no versículo 28. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. No versículo 28 também diz: governem e dominem. Ah, mas aqui não fala do corpo. A verdade qual é? Adão tinha poder para dominar sobre os peixes, os animais, porque o domínio ainda não tinha sido quebrado, porque ele ainda não tinha pecado. Então, para que ele pudesse dominar sobre os animais, então, primeiramente, ele tinha domínio sobre si. Ele tinha o domínio sobre si, então ele também conseguia dominar os animais. Só que a gente sabe que tudo foi bagunçado por causa do pecado. Mas vamos a Gálatas 5:22 agora. Nem tudo está perdido. Mas Jesus veio e restituiu o domínio sobre nós, nos concedendo o Espírito Santo. Gálatas 5:22 diz assim: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Aqui nos frutos do Espírito nós temos o domínio próprio. A partir do sacrifício de Cristo, o Espírito Santo foi liberado a nós. Então ele gera em nós o domínio próprio. Então o que foi perdido no Éden foi restabelecido a partir de Cristo. Então nós, a partir de uma vida guiada pelo Espírito, como nós lemos aqui, nós podemos desenvolver o domínio próprio, que é muito importante para que a gente cuide do corpo. Conforme nós nos relacionamos com o Espírito Santo, o domínio próprio é desenvolvido em nós. Então nós precisamos ter esse relacionamento com o Espírito Santo para que isso seja gerado em nós. E essa instrução serve para todos. Todos têm relacionamento com o Espírito Santo e pode desenvolver o domínio próprio. Mas para os casados tem um adicional. Porque os casados, por muitas vezes, têm muitas demandas, cuidado com os filhos, são muitas demandas e responsabilidades. Para os casados terem mais domínio próprio, existe um adicional que está em 1 Coríntios 7:5. 1 Coríntios 7:5. Se o estresse anda pegando solto,
Se ando meio cansado, meio fadigado, o negócio está ficando meio apertado, difícil, às vezes está perdendo a paciência, vamos lá ver o que a palavra diz sobre o casal. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Olha aí, ó, como é que a gente consegue desenvolver o domínio próprio também. Um adicional para os casados, coisa boa. Se a gente quer desenvolver essa área, tem intimidade com o Espírito Santo, os que são solteiros. Os que são casados, tem intimidade com o Espírito Santo e com o seu cônjuge e desenvolva o domínio próprio. Parece que é algo tão difícil o domínio próprio e a gente consegue desenvolver com isso. Que lindo, né? Que lindo isso que o Senhor criou. O que o Senhor gera através da intimidade, tanto com Ele quanto como casal. A verdade é que Deus nos deu poder para exercer domínio sobre o nosso corpo. O governo que nós iremos exercer começa no corpo. No corpo. Muitas vezes a gente pensa, né? Deus me criou para governar, então eu vou governar. Eu vou lá, eu vou governar, o Senhor me deu esse poder. Mas nós não governamos nem nosso próprio corpo. Então, tudo começa em nós, é a partir de nós. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Nós já entendemos a diferença entre a carne e o corpo. Então eu pergunto, como você está cuidando do seu corpo? Como você tem zelado por esse templo do Espírito Santo? Você está se alimentando bem? São coisas até chatinhas de se ouvir. Está se alimentando bem, está dormindo bem. Eu também achei meio nada a ver, assim, quando eu comecei a ouvir do Senhor. Mas o resultado de a gente obedecer o Senhor nessa área é tremendo. Às vezes a gente quer obedecer o Senhor em coisas tão extraordinárias e diferentes, mas Ele nos chama para o simples. Porque se a gente não conseguir obedecer no simples, nas extraordinárias, muito menos. Então eu pergunto, você está se alimentando bem, de forma saudável? O que você tem comido glorifica a Deus? A sua alimentação glorifica a Deus? Na palavra diz, se quer comais, quer bebais, fazei para a glória de Deus. Você está dormindo bem? Está dando o descanso necessário para o seu corpo? Repito, hoje é uma palavra como um cuidado de Deus com os seus filhos. Está descansando o tempo necessário? Ou está dormindo demais? Você está fazendo atividade física? Qual é o zelo que você está tendo com esse templo? Alimentação. Olha só, nos tornamos vagarosos se ingerimos alimentos de difícil digestão. Quantas vezes a gente quer receber uma revelação, uau, grandiosa, tremenda do Senhor, mas a gente se entuxa de alimento, coisa pesada, come, e aí depois quer receber uma grande revelação. Nosso cérebro está até meio lesado para fazer a digestão de tudo aquilo. Então, o nosso corpo também precisa estar limpo para receber o fluir do Senhor, porque também toca a nossa mente. Se o nosso corpo estiver muito pesado, por causa da digestão, nós também não vamos ter todo o potencial utilizado da nossa mente. Então, quais foram as instruções que o Senhor começou a me dar? Diminua as porções. Se desafie periodicamente. Corte o açúcar, uma semana, ou outro alimento. Se desafie. Se desafie e veja que você tem esse poder de dominar o seu corpo. Porque às vezes a gente
fica meio descontrolado e come, e acha que não consegue, e às vezes a gente está cada vez ganhando mais peso e cada vez mais vagarosos e sente mal e queria que isso fosse diferente, mas a gente acha que não consegue. Mas através dessa palavra nós vemos que nós temos o domínio próprio através do Espírito e nós conseguimos. Então faça esse desafio. Nós fizemos lá em casa uma semana sem açúcar, não dando muita bola. E meu Deus, que diferença. Que diferença. Sabe, parece estranho, mas até o fluir da palavra, quando a gente ia ler, ia melhor. E o Senhor começou a ministrar em nós a respeito do estilo de vida, que envolve tudo. A gente está sempre preocupado em oração, em consagração, em jejum, e a gente deixa o corpo de lado, né? E quando o Senhor começou a me falar do estilo de vida, que até a nossa alimentação glorifica Ele, nós precisamos cuidar disso, nós começamos a mudar e perceber como realmente faz diferença e nós negligenciamos. Eu até dou graças que minha mãe não está aqui hoje, porque ela é bem rigorosa com essa parte de ser saudável, que se ela estivesse aqui, ela ia dizer, viu minha filha, eu te falei. Mas se ela vem em casa, depois ela vai pegar no meu pé. O que eu não quis ouvir da minha mãe, eu ouvi muita coisa, né? Mas o Senhor tem puxado um pouquinho mais. Eu tive que ouvir do Abba. Então a diferença da alimentação saudável nos dá mais energia. Quantas vezes a gente quer fazer muito mais coisas e fica estressado, fadigado porque não consegue, porque nosso corpo está pesado por causa da nossa alimentação. O sono, o recomendado é de 7 a 9 horas por dia. O ideal é dormir cedo e acordar cedo. Isso é o ideal. Nós sabemos que nós não vivemos uma vida ideal. Mas enfim, se você puder, nos dias que você puder, faça esse esforço de tentar ir dormir cedo e acordar cedo. Isso faz toda a diferença. Desenvolva a sua rotina. Sabe, eu não tinha o hábito de acordar muito cedo. Eu acordava em torno de 8 horas mais ou menos. E eu me desafiei a começar a acordar às 5 da manhã. Aí eu pensei, porque eu queria ter mais tempo com o Senhor também. E acordando às 8 eu não conseguia. O dia ia correndo e eu ia fazendo as coisas. E eu ficava ali conectada com o Pai, mas não tinha aquele tempo de intimidade com Ele. E eu me desafiei a acordar às 5. Eu pensei, vai ser terrível. Mas não. Foi glorioso, porque como o Senhor já tinha ministrado meu coração sobre o domínio próprio, sobre o domínio, eu tenho domínio sobre o meu corpo, o Senhor disse, filha, eu já liberei sobre vocês o poder sobre o corpo de vocês. Então, eu acordei às 5 da manhã, quando eu acordei, eu quis dormir de novo. Não, eu tenho domínio sobre o meu corpo, o Pai me deu esse domínio. Eu saltei da cama, gente, foi um dia extraordinário. Eu tive o meu tempo com o Senhor de qualidade. Eu tinha muito problema de procrastinação. Parece que simplesmente sumiu naquele dia, sabe? Nossa, eu via as coisas, eu já saía, eu fazia, e eu fiquei tão ligada, e a palavra me encheu de manhã também, eu fiquei conectada com o Senhor, e Ele nos dá esse poder. Só que isso foi o que eu me desafiei, e eu desafio vocês. Desenvolva sua própria rotina. Sacrificar o corpo ao Senhor, às vezes, é acordar mais cedo para estar com Ele. Ah, Mônica, mas eu já acordo às 6 horas para ir trabalhar. Acorda às 5:30. Tu vai ver como tua produção vai ser melhor. Só de você ter tido esse tempo com o Senhor no início do dia. Atividade física. Até sobre o sono. Ontem nós tivemos o convívio, nós chegamos um pouquinho tarde em casa e agora eu me propus, eu tenho que dormir o tempo necessário para que eu seja produtiva durante o dia, seja uma esposa melhor, uma mãe melhor,
E viva realmente para a glória de Deus. Não fique todo dia se arrastando pela casa com sono, cansada. E, enfim, nós fomos dormir um pouquinho mais tarde. Mas como eu tinha que ministrar hoje, eu pensei, não, eu vou acordar às 5 da manhã e eu vou vencer o meu corpo. Eu vou acordar às 5 da manhã, eu vou pegar a palavra mais um pouco, eu vou meditar mais um pouco, eu vou orar mais um pouco e eu vou me preparar. Só que eu acho que ia dar umas 6 horas de sono se eu acordasse às 5 da manhã. E quando eu acordei, eu fui pular da cama. O Senhor, tu vai ensinar sobre o que hoje? Eu disse, sobre o cuidado com o corpo, o sono e tudo mais. E como é que você vai acordar, levantar às 5 da manhã se você vai falar que você tem que dormir 8 horas? Eu acho difícil você falar sobre isso. Então, há dias e há dias. Você chegou um pouco mais tarde ontem, então, durma um pouquinho mais. Durma um pouquinho mais e se programe de outra forma. É um dia excepcional. E amém. Então, eu tive que me segurar ali, porque agora para mim era tão difícil acordar cedo e agora é tão gostoso. Eu tenho anseio de pular da cama e já ir me encontrar com o Senhor, algo que não acontecia há muito tempo. Eu ficava ali tentando encaixar um horário e a gente acaba se perdendo nisso. Então, busque ter uma rotina. Busque dormir cedo, acordar cedo, você vai ver a diferença. Atividade física pode ser feita em casa mesmo, todo dia um pouquinho, não precisa fazer uma maratona, um super circuito de atividade. 5 minutos, começa em casa mesmo, pega um vídeo lá no YouTube com alguns exercícios bem básicos, começa bem devagar, a não ser que a sua condição física realmente impeça, né? Por algum problema de saúde, alguma coisa. Mas faça isso. Faça uma atividade física, 5 minutinhos, depois aumenta para 10, 15. 15 minutinhos no dia já fazem toda a diferença. Tenha hábitos saudáveis. Todas essas práticas liberam hormônios bons e fazem nosso corpo funcionar melhor. Sabe, eu não busquei ficar procurando versículo para tudo isso que eu estou falando hoje, mas tudo isso fala na Bíblia. No início da Bíblia, nos primeiros livros, fala sobre alimentação, sobre higiene, sobre cuidado. Isso demonstra que Deus se preocupa com o nosso corpo, com o nosso cuidado. Então, nós precisamos ter hábitos saudáveis. Então, vamos voltar em Romanos 12, 1 e 2. Vamos lá de novo. Quero ler de novo esse texto. Fique marcado nos corações. Olha só. Romanos 12, 1 e 2. No 2 fala assim. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Para que haja uma potencialização na renovação da mente, é necessário fazer o sacrifício do corpo. Talvez você já tenha experimentado muita coisa boa na renovação da mente através da palavra. Mas como diz aqui, a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Tem mais. E para que a gente possa acessar mais, é necessário o sacrifício do corpo. E a gente sempre vai direto para a mente, fica lá batendo na mente. Mas o nosso corpo às vezes está tão viciado em açúcar, está tão viciado em gordura, nosso corpo está tão sedentário, nosso corpo está dominando tanto que a nossa mente fica confusa e parece que a palavra bate e volta. Porque nosso corpo ainda está no domínio. Então, sabe, isso foi o que mais me chocou, o sacrifício do corpo para a renovação da mente. E é isso que eu tenho experimentado, sabe, através dessas pequenas coisas, uma renovação na mente grandiosa. E até desfrutar
de sentir mais a presença do Espírito Santo em casa. Até isso, sabe, que estava sendo, digamos que, escasso esses momentos com o Senhor, de sentir a presença dele. Até isso eu tenho desfrutado a partir do sacrifício. Mas como eu vou queimar um sacrifício vivo? Queimando gordura através da atividade física. É chato fazer atividade física, a gente não gosta, mas é necessário e o Pai se preocupa com o nosso corpo. Então vamos queimar esse sacrifício físico, vamos queimar a gordura fazendo atividade. Vai subir como um incenso suave ao Senhor. Amém? Irmãos, eu sei que eu duvidei bastante quando o Senhor estava ministrando meu coração, mas de coração eu quero que vocês creiam que isso vai fazer toda a diferença nesse ano para vocês. Sabe, foi ministrado que esse é um ano de escolhas. E para que hajam mudanças, algumas escolhas precisam ser feitas. E talvez isso envolva mais cuidado com o nosso corpo. Sabe, o rio de Deus a palavra fala sobre o rio de Deus e que o homem de Deus vai entrando no rio, né? E muitas vezes a gente fica lá assim esperando que flua o rio de Deus sobre mim. Eu tenho fé. Vem rio de Deus sobre mim. Só que está errado. No rio de Deus a gente entra. A gente vai indo e vai mais profundo e vai mais profundo. Como é que a gente vai entrar em águas profundas com um corpo fraco, debilitado, com um corpo viciado em açúcar, gordura e outras coisas mais? A gente precisa ter um corpo forte para suportar o que o Espírito vai derramar sobre nós também. Isso é de extrema importância. O exercício físico também oxigena o cérebro e ajuda a organizar a mente. Nós devemos apresentar o nosso corpo ao Senhor. Não precisamos esperar Ele pedir, já está escrito. Não sou eu que estou falando. Vocês devem apresentar o corpo, é a Bíblia. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus. Entreguem o seu corpo a Deus. E vejam o que Ele vai fazer. A entrega do corpo tem a ver com o estilo de vida. Novamente que fala, não se amoldem ao padrão desse mundo. E também nesse texto fala, essa é uma verdadeira forma de adorá-lo. Você quer adorar o Senhor? Entregue o seu corpo a Ele. Mas a verdade é que muitas vezes nós negligenciamos o nosso corpo e deixamos que o corpo esteja no governo. Nós acordamos, muitas vezes queremos estar com o Senhor, mas nosso corpo diz, dorme mais um pouco, 5 minutos. E se passa meia hora. Você acorda correndo, tem que ir para o trabalho, tem horário e passa o dia. E tantas coisas acontecem e você não consegue tirar um tempo com o Senhor. Então, chegou a hora da gente governar o nosso corpo e exercer domínio sobre o nosso corpo. Chegou a hora de nós sermos cristãos fortes e saudáveis. Que não negligenciam o corpo, mas avançam. Em 1 Timóteo 4:8, eu quero ler mais um texto com vocês. Timóteo 4:8. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Paulo está dizendo que a vida de devoção é muito melhor, mas o exercício físico também. O exercício físico também diz que tem algum valor. Então nós praticamos exercício, mas o foco é devoção. O
O que eu estou trazendo para vocês é que vocês não virem uns fanáticos por exercício e fanáticos por cuidar da alimentação e meu Deus, mas que tenham algum cuidado, que isso vai ajudar na devoção, vai ajudar. Eu achava que não, mas ajuda muito. Mudanças envolvem disciplina, e a disciplina vem do domínio próprio. A disciplina não é um conjunto de regras que te deixa engessado. Disciplina é domínio próprio. Mas a falta de disciplina, sim, nos deixa engessados porque ficamos tão embaraçados na indisciplina que nossa velocidade reduz muito. Romanos 9, 30 e 33, eu não vou ler agora, vocês podem ler em casa, fala sobre tentar se justificar com as obras. O que eu estou ensinando vocês aqui não é algo para se justificar perante a Deus, não. Porque nós somos justificados pela fé. Então não é algo para que você seja aceito por Deus, porque nós somos aceitos mediante Cristo. Então não cometa esse erro de se sentir aceito por Deus por conta do que você está fazendo. Mas é uma chave para que você possa adentrar mais profundo no Senhor. Se você quer uma causa para que você comece essa transformação no teu estilo de vida, eu te dou em Romanos 12 de novo. Romanos 12. Quando vocês quiserem se recordar a respeito dessa palavra, Romanos 12, 1 e 2. Olha só. Uma causa para que isso aconteça. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Querem uma causa? Tudo que Ele fez por vocês. Quando estiver difícil fazer o exercício, não. É por causa de tudo que Ele fez por mim. Então eu vou mais longe. Eu vou mais longe para alcançar o que o Senhor tem preparado. Tem causa melhor do que essa, tudo que Ele fez por nós? Sabe o que o Senhor ministrou no meu coração quando eu estava pensando sobre Cristo? Com certeza Cristo não negligenciava o corpo dele. Sabe por quê? Eu não sei quantos quilos tinha aquela cruz, mas ela era muito pesada. Sabe? O Pai estava ali com Cristo e ajudou Ele a suportar. Mas o corpo de Jesus era extremamente forte para carregar aquela cruz. Para aguentar aquelas açoitadas, aqueles espinhos, tudo que Ele sofreu. E sabe o que o Senhor me ministrou através disso? Às vezes, para que a gente passe por tudo que a gente precisa passar, que está no propósito, nosso corpo precisa estar forte para que a gente suporte. Se Cristo tivesse negligenciado o corpo dele, Ele não teria conseguido carregar aquela cruz tão pesada. E muitas vezes nós não conseguimos carregar algumas cruzes que a gente precisa carregar, porque nós estamos negligenciando o nosso corpo, que é templo do Espírito, e nós estamos calando a voz do Senhor com os vícios que existem no nosso corpo. Muitas vezes isso acontece. Por isso que o Senhor diz: entreguem o corpo a mim. Entreguem o corpo. Qual que é o benefício de tudo isso? Menos empecilhos na devoção, acordar cedo, estar com o Senhor, renovação da mente ampliada. Sempre focamos diretamente na mudança da mente. A gente sempre foca direto na mente, sem prestar atenção no corpo. Mas a verdade é que para que a mente esteja saudável, o corpo também precisa estar saudável. Até quando uma pessoa está passando por um estado depressivo, os médicos indicam: faça exercício físico, oxigênio no cérebro. A minha rotina tem sido, eu tenho buscado fazer isso. Alguns dias eu consigo, outros não, mas eu estou combatendo o bom combate para que ela se estabeleça no meu dia a dia. É acordar cedo, meditar na palavra, fazer um exercício físico. Às vezes eu tomo até um banho frio logo pela manhã. Então depois eu começo a preparar o café da manhã e fazer todas as coisas. E de verdade, irmãos, como eu estava precisando disso. E como faz diferença.
Eu acho que tenho feito nos meus dias 4 vezes mais do que eu fazia antes. A energia que eu preciso dispensar para adquirir esses novos hábitos foi muito grande. Mas a energia que eu tenho economizado depois de aprender isso também é grandiosa. E eu queria deixar uma palavra específica para os pastores. Vocês e os outros pastores dessa casa. Espero que eles possam ouvir depois. O Senhor colocou profundamente no meu coração esse desejo que vocês cuidem do corpo de vocês. Porque vocês são preciosos assim como nós. As demandas são tão grandes, a fadiga acaba sendo tão grande, que às vezes pode acontecer um abandono. Mas o Senhor colocou no meu coração que essa tentação de estar muito fadigado vem muito mais forte sobre pastores que têm uma demanda tão grande, sabe? Então, entreguem o corpo a Deus. Nos dias que vocês não tiverem compromissos fora, durmam cedo, acordem cedo. Isso vai ajudar vocês a carregar uma cruz que às vezes é tão pesada. Isso vai ajudar. Isso para todos os pastores dessa casa. Porque são dias tão difíceis, todos nós temos enfrentado os dias tão difíceis. E o Senhor tem nos chamado para o zelo do corpo. Como que nós vamos apresentar uma noiva doente ao Cordeiro? Nós não podemos nos apresentar doentes. Existem doenças que chegam até a nossa vida que a gente não tem controle, mas tem outras que a gente tem como evitar. Esses dias eu passei mal, eu já vou encerrar, irmãos. Eu passei mal e tive que ir para o hospital e tinha algumas irmãs lá também que passaram mal. E eu fiquei tão apavorada que era pressão alta, era diabetes, era isso, era aquilo. Meu Deus, e elas todas na fé. O Senhor começou a me falar, viu como eu zelo pela vida de vocês. Eu quero que vocês entreguem o corpo para que vocês cheguem também numa velhice saudáveis. E eu disse, uau, eu quero chegar numa velhice saudável. Eu quero andar correndo atrás dos meus netinhos. Mas correndo bastante e aguentar ainda. Eu disse, por causa de tudo que eu plantei durante a vida, obedecendo a palavra do Senhor sobre a entrega do corpo. Atrás dos netinhos, bisnetinhos, se Deus assim permitir. Amém? Então é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, irmãos. Busquem desenvolver uma rotina que o Senhor guiar vocês, para que vocês possam acessar águas mais profundas no Espírito. Desafios maiores precisam de esforços maiores nossos também, de um corpo saudável. Águas profundas precisam de um corpo saudável, para que a gente possa atravessar o rio de Deus em águas profundas. Provas maiores precisam de um corpo forte e saudável, assim como Cristo foi e carregou a sua cruz. Amém, irmãos? Vamos orar? Se coloquem em pé. Pai, nós oramos no nome do Teu Filho. Nós confessamos todo o pecado de glutonaria, Senhor, e nos arrependemos. Nós queremos apresentar, entregar o nosso corpo a Ti como sacrifício vivo, santo e agradável. Recebe o nosso corpo nesse momento e nos instrui, Senhor, nessa nova caminhada a respeito do estilo de vida, Senhor.
Sabemos que há provações muito grandes que nós ainda iremos passar, mas o Senhor está nos preparando e fortalecendo para ventos fortes. Nós entregamos o nosso corpo a Ti, Senhor. Nos ajuda a entregar dia após dia nosso corpo a Ti, Senhor. Que estejamos livres de toda culpa e condenação, que não sejamos guiados por culpa nem por condenação, mas que a causa sempre esteja em nosso coração, porque por tudo que o Senhor fez por nós, nós entregamos o nosso corpo a Ti, Senhor, e nós vamos desfrutar de tudo que nós vamos semear nesse tempo, Senhor. Nós Te glorificamos, Pai. Nós agradecemos o Teu zelo e o Teu amor tão grande por nós, que se preocupa até com o nosso corpo, Pai. Muito obrigado, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Teus braços, quero te tocar. Espero por Tua presença, de joias eu me adoro.